Podemos começar? Deixei para... Estando na hora designada e presente, todos os magistrados vão atuar nessa sessão e invocando a proteção divina, declaro aberta a presença extraordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Senhor presidente, Sim, pois não. só pela ordem, eu queria, se fosse possível, estou requerendo que a gente expedisse um ofício lá para a quinta vara do trabalho lá de Betim, homenageando a doutora Renata Lopes Vale pelo acordo que foi feito. Boas notícias que Foi bacana aquilo, parabenizando também o Ministério Público do Trabalho, os advogados que participaram daquele acordo. Eu fiquei duplamente satisfeito quando vi essa notícia ontem. Está no Tempo, Isso. Globo, vários jornais assim. Triplamente, aliás. Primeiramente, por atender as famílias. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu fiquei satisfeito. Em segundo lugar, pela Justiça do Trabalho ter conduzido. Exatamente. E em terceiro lugar, porque eu ter colaborado para trazer a competência para nós, para resolver uma questão como essa, né, aqui da Justiça do Trabalho. Então, fiquei triplamente satisfeita na circunstância e ela é merecedora porque soube que teve um empenho grande e é um acordo de grande dimensão e isso que é um sinal de maturidade das instituições. Não é necessário recorrer, parar, ir até o final, boicotar e de qualquer jeito. Não. Faça-se a justiça, se tem direito, resolva. É por isso que nos países civilizados, tem direito, paga, a pessoa já vai normalmente. É por isso que o pessoal do exterior tem dificuldade no Brasil, quando vem aqui, tem dificuldade de discutir a execução. Mas o que é isso? Condenou, paga. Ah, não, aqui na execução tem. Então, eu acho que o sinal de fazer um acordo dessa dimensão, 700 mil para cada cônjuge, um acordo substancioso, é digno de encômios mesmo, então vamos pedir o ofício com adesão do Ministério Público, dos advogados. E parabéns para o senhor também, então, já que o senhor se sentiu triplamente honrado, então parabéns para o senhor também. Então, eu acho que foi muito interessante assim, perceber como é que podemos, na justiça, solucionar questões de acidente com essa vocação de solucionar entre trabalhador e empregador, ainda mais no maior acidente da história do Brasil, como foi. Então, prestígio também para a Justiça do Trabalho, né, que está sendo massacrada por tantos aí. É um bom prestígio, demonstra a nossa importância. A doutora Renata, eu conheço ela pessoalmente, uma pessoa bacana, inteligente. Eu fiz questão, na época que estava organizando a programação dos grandes acidentes, de colocá-la para presidir uma mesa. O presidente do TST achou a ideia muito boa e, inclusive, a homenageou por esse aspecto. Então, vai ser esse pedido ofício com adesão de todos os Ministérios Públicos e dos advogados. E é muito interessante o que o senhor falou também, né? Esse é o maior acidente que teve, né? O anterior, quantos anos demorou para resolver aquelas coisas? Ou melhor, não foi resolvido ainda, né? Então, assim, realmente é digno de encômios, assim... O anterior da Gamileira, que é de 71, até hoje não está no STJ, Costora Sergem. Eu dei entrevista para o programa Fantástico sobre isso, uma época aí. Por 4 meses não veio para nós, porque foi em setembro de 2004 que saiu a sentença de primeiro grau. Se ela tivesse saído 4 meses depois, viria para nós resolver. Então, continua na justiça comum aquele acidente. Porque na data da emenda 45, a sentença já tinha sido proferida no primeiro grau, então vai prosseguir lá, até o final. E esse aqui já está solucionado. Que coisa boa. Sem contar que incentiva outras empresas, né, firmar esse tipo de acordo, né? Eu acho Tomara que não existam mais, né? Sim, mas eu acho que seja dessa ou de outra situação, a maturidade da civilização, das instituições, é nesse sentido. Tem direito, paga, não precisa ficar com arremedos, atitudes, como se fosse uma competição no processo de estratégias. Não é isso. O processo é para proclamar e definir o direito cabível, né? Acho que esse é o grande Excelência, pela ordem. Pois não. E eu gostaria de assinalar, Excelência, que eu acho que é justamente por essa razão que Vossa Excelência falou que o acordo nasceu. Sim. É porque foi justamente a Justiça do Trabalho que estava envolvida e o Ministério Público do Trabalho. Não é? Porque
Eu acompanhei os julgamentos do acidente anterior lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e é aquilo mesmo. É um emaranhado e ninguém resolve nada porque não tem objetividade, não tem a capacidade de solução de problema que essa especializada tem. Essa que é a verdade. Então, eles não têm as ferramentas. Então, vamos estender, inclusive, o ofício, tanto à juíza quanto ao Ministério Público aqui da Terceira Região, né, que eu acho que ficaria bem. Sim. Porque eu acho que é um reconhecimento também que, desde o início, requerer a medida de imediato e... Foi muito interessante. Ok. Mas se não fosse o Ministério Público, não sairia a composição, não. Então, são... Os colegas de primeiro grau, eles atuaram com muito empenho nessa questão. Muito empenho. Eu vi. Tanto que na lista que eu tenho aqui nacional dos gestores, essa questão já repercutiu, estão repassando aqui notícia do Globo, então acho que isso é um dado interessante. Senhor presidente, Sim, eu gostaria de fazer um requerimento. Sim? É que o processo 18 da pauta é o 10859 de Márcio José Gonçalves e JBS. Estou com uma dúvida aqui e queria me aprofundar mais na análise de um dos pontos do recurso. Eu queria pedir o adiamento para a próxima sessão. Julgo, então, na próxima terça-feira, dia 18, as partes quais são? Márcio José Gonçalves de Souza e JBS. É o RO 0010859. Ok, então esse fica adiado para a próxima sessão a pedido da relatora. Vamos chamar, então, pelas preferências, o primeiro aí. Bom, iniciando pela sessão de ED do doutor Helder, no 01 da pauta, presente para assistir ao julgamento do doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior. O processo foi adiado a pedido da doutora Maristela. Qual que é o número? É o 01 da pauta do extra pauta, doutor Helder. O número aqui não parece. É o 10859. 01. Você está na pauta certa? Olha, pauta de ID? Ah, tá. Aqui. Sim, esse julgamento já foi iniciado, né? Vice-doutora Maristela, é isso? Sim. O relator já manifestou? Já teve sustentação oral? Já. Já. Então, vejamos. Eu estava com uma dúvida na litigância de má-fé e numas diferenças de horas extras, mas eu vou acompanhar o seu relator. O relator já proferiu o voto, né? A doutora Maristela Sim, senhor presidente. também. Até o doutor Silvio fez mais uma vez uma brilhante sustentação oral. Li e reli o memorial que me foi entregue, mas eu mantenho o meu voto, senhor presidente. O terceiro votante aqui, no caso, doutor Mauro. Também estou Está inteiramente de acordo, né? Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator. Obrigado. Pois não. Vamos ao próximo. Agora, passando para essa pauta do doutor Lucas, no 01, inscrita a doutora Mariana Uti Carnevale, pela recorrente reclamada. Ela fala lá do foro de Juiz de Fora. Processo 11.739. Essa pauta também? Doutor Lucas. 01. Processo número 1? Estou na... 11.739. Como tem muita gente votando, coloca o trio de votação de cada um. Esse aqui não é o senhor? De todo mundo, coloca aqui, só pela sigla. Extra pauta, né? Sim. Número. Vai fazendo aos poucos. Acho que é um que tem É o 01? Sim, 11.739. Estava abrindo a já minha abriu. pauta normal. MX Logística e Fernando. Esse é a distância, já houve ostentação, não? Não, acho que não houve, não. Foi adiado semana passada e não houve. Então, vai começar do zero o julgamento, né? O advogado está presente, está me ouvindo lá de Juiz de Fora? Bom dia, excelência. Ouve sim, né? Então, nós vamos iniciar o julgamento. É que eu tenho duas sustentações orais hoje. Esse é de qual dos processos? Eu não consegui ouvir. É o 11739 MRS Fernando César. Ah, sim, ok, obrigada. Eminente relator para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos
no mérito, dando provimento parcial ao apelo da reclamada para, nos termos da súmula 85, inciso 4 do TST, limitar a condenação ao pagamento apenas do adicional extraordinário quanto às horas destinadas à compensação de jornada, para determinar também a aplicação da OJ 394 da SBDI 1 do TST no cálculo das horas extras e para reduzir os honorários periciais para R$ 1.600. Estou negando provimento ao recurso do reclamante. Pois não, então eu passo a palavra, eminente advogada, para a sua sustentação oral. Excelência, nesse caso eu vou aguardar a eventual divergência. Muito bem. Então, o doutor Lucas já anunciou o voto. O segundo votante aqui... Eu sou o segundo votante, né? Então, eu estou de acordo, não tem divergência. Terceiro votante, doutor Mauro, né? Não, eu. Doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Hein? Está de acordo Estou aí? de acordo, senhor presidente. Então, a conclusão é, conforme anunciado pelo relator, a unanimidade. Vamos ao próximo? Continuando ainda na sessão do doutor Lucas, passando para outra sessão, sem ser extra pauta, no 29, também inscrita a doutora Mariana Uti Carnevale, pela recorrente reclamada. Pois não. No 29 da pauta, doutor Lucas. Então, é MR Logística e Cícero, né? Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Estou conhecendo dos recursos, no mérito do provimento parcial ao apelo da ré, para a. Absorver a reclamada condenação, a dobra dos domingos trabalhados. B. Determinar a aplicação do divisor 220 na apuração de horas extras. C. Determinar a utilização da TR até 24 de março de 2015 e, após essa data, o IPCA-E. Também dou provimento parcial ao recurso do autor para ampliar a condenação ao pagamento de 1 hora extra ante a ausência do intervalo intrajornada, mantidos os parâmetros fixados na decisão. Conceder o benefício da justiça gratuita, condenar a reclamada a pagar horas in itinere nos termos da fundamentação. Então, essa é a proposta de voto do eminente relator. Consulta a advogada, se quer sustentar ou vai aguardar voto divergente, se houver? Não, excelência, nesse caso eu vou sustentar. Pois não, tem a palavra, então. Bom dia a todos. Bom dia. No caso dos autos, eu gostaria de chamar a atenção a vossas excelências, data máxima vênia a proposta de voto do ilustre relator, quanto à questão da equiparação salarial deferida pela respeitável sentença. Quanto ao paradigma Paulo Roberto, restou demonstrado nos autos que o mesmo fora dispensado antes do marco prescricional desses autos, o que inviabiliza o provimento da equiparação. E, por essa razão, a reclamada entende que merece reforma à respeitável sentença. É só, obrigada. Eminente relator. Pois não, senhor. Eu peço vênia para manter o voto como proposto, entendendo que ficou demonstrado que o paradigma Paulo e o reclamante faziam a mesma atividade. Não havia nenhuma diferença entre a produtividade de um, não ficou demonstrado nenhuma diferença. A empresa praticamente reconhece a identidade de funções. O fato do paradigma ter sido dispensado após ter sido dispensado antes do reclamante requerer em juízo o reconhecimento dessa equiparação, a meu ver, acompanhando o entendimento da sentença, não impede essa equiparação, pois ficou demonstrado que por uma parte do contrato exercer a mesma função, o que dá o direito ao mesmo salário ao reclamante. A prescrição, como o pagamento dessa parcela deveria ser feito mensalmente, desde a época em que trabalharam juntos,
e exerciam a mesma função, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriores ao marco prescricional. Então, dessa forma, eu peço, Vênia, para manter o voto como proposto. Eu fiquei em dúvida e continuo em dúvida, porque se o período da prestação simultânea foi anterior, eu posso voltar o período não prescrito como se fosse uma ação declaratória para deferir efeitos agora? E agora a advogada pontuando nesse assunto, eu acho que se eu não posso abrir a janela lá do período já sepultado pela prescrição para investigar isso, eu acho que deferir equiparação com esse paradigma é uma questão bem interessante. Eu não tenho lembrança de ter aparecido outro caso anterior também sobre não. isso aqui, não. Até estão citando o inciso 4º da súmula 6, né, que fala que é desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre a equiparação, o reclamante paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se relacione com situação pretérita. Né? Aqui não fala de prescrição, mas é o que está sendo invocado. Pois é. Deixa eu dar uma olhada novamente nesse enunciado. Mas que eu estou... E agora, advogado tentando ali, eu estou... Qual que é a súmula mesmo? 6, né? Inciso 4º. 6, inciso 4. Até citou, eu vim aqui, abri aqui para ver. Então, não restringe ao período não prescrito, né? Presentes pressupostos e relevância que tem a origem desse que beneficiou. Porque é a mesma situação que ocorre com a sucessão, né? A sucessão não dá direito ao sucessor ao mesmo salário. Tem uma certa semelhança, não é a mesma situação, tem uma certa semelhança. O raciocínio é que foi reconhecida a identidade de função em uma época que geraria esse direito ao mesmo salário, né? Na sucessão não haveria o direito ao mesmo salário, né? Eu não estou vendo no inciso 6 essa redação. Não. Inciso 4. É 4. Mas eu acho que aqui é uma outra situação. Se eu posso deferir parcelas do período não prescrito, investigar o período anterior para repercutir agora, eu estou achando complicado. Eu vou votar no sentido de dar provimento para excluir essa diferença salarial, meditando agora com mais vagar a respeito. Em relação ao paradigma Paulo, né? Porque ela é reconhecida também em relação a outro paradigma que não tem essa discussão, que é o paradigma Felipe. Não, aí é ok. E o reclamante pretendia em relação a outro paradigma também, que é o Adriano, é que no voto eu estou negando em relação ao Adriano. Então, eu estou votando para excluir desse paradigma dispensado no período prescrito, mas mantém paradigma contra o outro. Paulo. Certo. E, doutor Helder, como eu vou acompanhar o relator. Acompanhar o relator, né? Então, eu vou ficar vencido só nessa questão da prescrição contra esse paradigma, mas prevalece o voto por maioria quanto ao paradigma Paulo. O resultado fica proclamado. Obrigada, excelências. Um bom dia. Bom dia. Vamos ao próximo. Prosseguindo na pauta, doutor Lucas, no 20, inscrito doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pelo recorrente reclamante. Aproveitar que o PJE tá bom, né? Pois é. Corre. Aproveitar. Mas que o pessoal vai trabalhando, aí ele vai ficando mais... Hoje está uma beleza. Devia ter pedido sessão para as 8, né? Porque... Às 10 horas o senhor vai ver. Neste relator, anunciar a proposta de voto. Vamos ganhando tempo. Eu conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento ao recurso do reclamante para determinar a utilização do IPCA-E a partir de 25 de março de 2015, mantendo o valor da condenação. Doutor Cláudio tem a palavra. Bom dia, excelência. Eu aguardaria eventual divergência. Que bom, então. Então,
o Alex Spalner, eu estou de acordo. 10.337. E doutor Helder. Deixa eu ver aqui. 10.337. Tem uma, Fica vencido no ponto aqui. É esse mesmo. Diferentes comissões. Ah, sim. Eu estava apresentando só uma divergência aqui, a questão das comissões. Eu estou achando que está muito alta essas comissões, R$100 por dia para entregador, ajudante de caminhão. Eu apreciei ver sua divergência, voltei ao voto, mas pela circunstância dos autos, estou acompanhando o relator aqui. Eu fico vencido, então, na questão das comissões. Ponto, né? Então, prevalece o voto do relator por maioria na questão das comissões. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Ele fez a conta pela quantidade de caixa, eu analisei. Mas Realmente está exagerado. Nossa, Mas a prova produzida Sim. ali... O ajudante de caminhão lá vai ganhar mais de 3.500, quase mais de 4.000 com reflexo. o próximo, Passando para a sessão, doutor Sebastião, no 02 da pauta, inscrito doutor César Monteiro Boia, pela reclamada recorrida. muito bem. Esse processo aqui teve vários pontos de dúvida, tanto que eu mandei com 2 opções na questão da comissão extrafolha e também com 2 opções na questão da jornada. Ainda ontem, revendo e analisando com vagar esse voto, eu ainda fiz alguns ajustes para traduzir melhor o sentido de justiça, inclusive das diárias também. Eu acabei apresentando 2 opções. Então, vamos lá. Qual prevaleceu a minha proposta? Eu vou explicando ela direitinho. Eu estou propondo, então, na minha primeira opção. Porque eu faço 2 opções quando dá margem a uma certa dúvida. Então, às vezes eu falo que a gente, às vezes, decide com 70% de convicção, nem sempre com 100% de convicção, né? Mas eu tenho que julgar. Estou condenado a julgar, eu tenho que optar por aquela que mais me convenceu. Né? Eu estou propondo conhecer do recurso, dar parcial provimento ao apelo do reclamante para crescer a condenação da ré, o pagamento das seguintes parcelas, conforme se porá em liquidação de sentença. Horas extras excedentes da 8ª diária e ou 44ª semanal. Horas extras relativas a horas suprimidas em intervalo interjornadas. Reflete as horas extras deferidas, inclusive, nas parcelas que estou aqui indicando. Pagamento em dobro para o labor nos domingos e feriados, quando se verificar trabalho por mais de 6 dias consecutivos, conforme se apurar. E aqui eu estou indicando os critérios, que são os seguintes: os dias efetivamente trabalhados, conforme se apurar, nos relatórios de rastreamento de veículos. 2. A jornada arbitrada como sendo, e aí eu peguei médias, eu sei que teve dia que teve mais ou menos, eu fixei a seguinte média: de 7 às 21, em 5 dias por semana, e dando um intervalo total, porque a gente sabe que a pessoa para almoçar, para lanchar, o intervalo entre a jornada de 2 horas. A soma dos intervalos atinge 2 horas. O adicional legal ou convencional que for mais favorável, o divisor 220, e estou declarando a natureza das parcelas. Cheguei a ficar em dúvida na questão do salário extra-folha, que é uma parcela mais significativa. Eu fiz com 2 opções e eu, por hora, estou optando de não deferir e acompanhar a sentença. Então, essa é a minha proposta de voto, mas o salário extra-folha, pela prova, cheguei a ficar realmente em dúvida no deferir ou não. E eu passo a palavra ao meu advogado para a sua sustentação oral. Bom dia, nobres jogadores. Bom dia. Que salve o voto, né, do ministro relator. A recorrida entende pela reforma do julgado no relação à fixação da jornada. Eis que o próprio, né, recorrente, ele alegou realizar um percurso de 2.200 quilômetros mensais, né, que se dividindo aí por uma média de 60 quilômetros por hora, que é praticamente o veículo quase estaria parado no asfalto, isso daria aí em torno de 206 horas. Né? Eu, no entendimento nosso, a gente pede vênia que Vossa Excelência, eu vi que fixou uma jornada aqui de 7 às 21, mas que considerasse, então, os relatórios de rastreamento,
porque eles espelham a realidade da jornada realizada. Inclusive, foi anexado também um relatório de mensagens pormenorizadas, o qual o recorrente, né, ele mandava as mensagens de acordo com suas paradas, com o seu trajeto, né? E se essas viagens aqui, nesses trajetos, ele mesmo fala que gastava 14 dias para realizar uma viagem dessa. Então, nesse sentido, a recorrida pede vênia aí para que seja mantida a decisão da Vara do Trabalho de Chofre-Otônio, ou, se Vossa Excelência não entender, que pelo menos seja mantido as jornadas descritas nos relatórios de rastreamentos acostados pela recorrida. Pois não. Olha, com 33 anos como juiz, eu já liquidei e teve vários problemas. Se mandar isso para liquidação, apurar aqui e ali, eu já fixei a média, é o que acelera a execução, e coloquei 5 dias por semana. Só 5 dias por semana. E 2 horas de intervalo, porque a realidade é próxima disso. Então, eu fiz uma fixação bem moderada. Agora, os relatórios de rastreamento não representam toda a realidade. Quando o veículo está parado ou não, ele pode estar à disposição sem constar disso do relatório. Por isso que eu já fixei, e fixei de uma forma bastante razoável, ponderada, da realidade que acontece. Eu sei que tem dia que ele chega num posto, eu vou parar aqui, porque se eu seguir mais, o outro posto fica daqui não sei quantos quilômetros. Outro dia ele vai, eu vou chegar no outro posto, eu vou ter mais tarde um pouquinho. Por isso eu já fixei a média como centro de gravidade da realidade que aqui fixou. Então, eu meditei muito sobre esse processo ainda ontem, adaptei um pouco, reduzi um pouco ainda ontem, na primeira ideia que eu tinha colocado, mas eu, por tudo isso, o tema fundamental era que das diárias e das... Eu estou mantendo salário extra-folha e, nesse ponto das horas extras, estou fixando ponderadamente. Eu mantenho a proposta de voto, colho o voto do segundo votante, doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Essa é a primeira opção, né? Isso. E doutora Maristela. Também de acordo em todos os itens com a primeira opção. Ok. Então, prevalece a conclusão da primeira opção. Obrigado, Excelência. O próximo? Passando para a sessão do doutor Lucas, no 02 da pauta, inscrito doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pela agravada. Qual o número? 02. O 11-2. É um AP, né? 25-21. Doutor Lucas, anunciar a proposta de voto desse agravo de petição do Santander e Fabiano. Eu estou conhecendo o recurso do agravo e, no mérito, dando provimento para determinar o retorno dos autos à origem para apreciação dos embargos à execução ante a impossibilidade de apreciação da matéria por esse tribunal neste momento, pois não configuradas as hipóteses do artigo 1013 do CPC. Doutor, quer se tentar? Não, Excelência, dizer que essa fórmula do doutor Lucas é até melhor, porque evitaria até um agravo de petição, um recurso de revista pelo banco, então eu acho que a solução seria adequada, ótima. Né? Há divergência? Não, eu não tenho divergência, doutor Helder também não. Então a decisão é unânime, conforme anunciada. Obrigado. Pois não. Próximo. Está pronto. Ainda na pauta do doutor Lucas, no 25, inscrito doutor Rafael Dias Batista, pelo recorrente reclamante. Número 25, Stefano I, Cooperativa de Transporte Urbano e Rural. Olha, está rápido, PJE, hein? Elogia não, doutor. Não elogia muito, não. Não, uma hora vai dar certo. Doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando provimento ao apelo. O senhor aguarda eventual voto divergente, doutor? Excelência, eu vou sustentar. É recorrente. O senhor é da recorrente? Ah, sim. Constou aqui pela recorrida. Não. Ah, tá. Eu li o lugar errado. Tá certo. Tá certo. Então, o senhor tem a palavra. Bom dia, eminentes desembargadores. É um prazer estar aqui tendo essa oportunidade hoje. O caso dos autos, excelências, versa sobre um reconhecimento de vínculo de emprego com a cooperativa que atua aqui em Belo Horizonte, chamada Copertur, Cooperativa de Transportes. Nos autos, excelências, restaram demonstrados os elementos ensejadores do reconhecimento de vínculo de emprego
e a fraude perpetrada por essa cooperativa desde a sua constituição e na sua manutenção. Vou citar aqui os pontos que eu julgo serem os principais acerca da situação da cooperativa e após acerca do vínculo de emprego. Excelências, a Lei 5764 entabula os requisitos para a constituição, manutenção e validade de um ente cooperativo. A Copertur foi fundada em 2008 no município de Poté por empresários aposentados, cada um com uma denominação diferente. De lá para cá, há mais de 11 anos, jamais houve qualquer modificação na cúpula da cooperativa. O presidente, que é conhecido entre os cooperados como dono da cooperativa, senhor Getúlio, nunca se modificou, bem como o vice-presidente e diretor. Verificamos, Excelência, que nos autos tem a prova que nunca houve assembleia com participação e voto dos cooperados no município de Belo Horizonte. Essa cooperativa possui em Belo Horizonte hoje mais de 1.000 cooperados. Nunca houve uma possibilidade de votação. Nunca houve. O contrato da cooperativa com o município de Belo Horizonte hoje está em mais de 159 milhões de reais que saem do erário público. Jamais houve prestação de contas por parte da cooperativa aos seus cooperados. Nunca houve, olha, está entrando X, está saindo X para tal lugar. Desses 159 milhões, mesmo que se leve em consideração que são rateados entre os cooperados para pagamento, que nem isso a gente não sabe, tem um desconto de 12% na folha de pagamento de todos os cooperados. Só esse desconto alcança um montante de mais de 19 milhões de reais. E sequer é possibilitado, é franqueado aos ditos cooperados saberem para onde está sendo destinado o dinheiro, não tem gestão democrática da cooperativa. O presidente da cooperativa é empresário, tem CNPJ dele nos autos, a sede da empresa dele, que coincide com os segmentos da cooperativa, é no mesmo endereço da cooperativa em Teófilo Otoni, nem isso eles não mudaram. A cooperativa e a empresa do dono, do proprietário, do presidente da cooperativa, no mesmo endereço. Nunca houve, conforme dito, Assembleia Geral com os cooperados, nunca teve prestação de contas. Olhando pelo prisma da retribuição pessoal diferenciada dos cooperados, analisando os contra-cheques do recorrente, do reclamante, hora recorrente, verifica-se que por diversos meses ele recebe o valor líquido de R$ 300, R$ 400, R$ 500, não há retribuição pessoal diferenciada, e isto ainda arcando com os custos da prestação de serviço que foi transferida para ele. Nós sequer sabemos se o valor que é repassado aos cooperados por aquela vaga é o mesmo valor que a cooperativa recebe da prefeitura. Conforme dito, o próprio preposto da cooperativa já confessou que nunca houve prestação de contas, já confessou também que nunca houve assembleia. Há nesses autos, Excelências, o depoimento de uma testemunha pela cooperativa completamente contraditório com o que o próprio preposto diz. Então, a gente entende pela fraude na Constituição e na manutenção da cooperativa, notadamente na Constituição, por ser feita por empresário do mesmo ramo de segmento da cooperativa, ausência de assembleia e prestação de contas, ausência de rateio de lucro, nunca foi rateado um centavo sequer de lucro, ausência de benefícios e retribuição pessoal diferenciada. E em relação aos vínculos de emprego, Excelências, há nos autos comprovantes que também estão presentes uso de uniforme obrigatório, horário obrigatório, em caso de falta, 1 dia de falta, mesmo com atestado médico, havia mais 6 dias de punição, 6 dias de balão, confessado pelo preposto da cooperativa também. Então, Excelência, entendemos pela fraude na constituição e manutenção da cooperativa, presença dos requisitos ensejadores da relação de emprego, pugnamos pelo conhecimento do recurso e pelo seu integral provimento. Muito obrigado. Presidente relator. Pois não, senhor presidente. Não obstante os fundamentos trazidos da tribuna, muito bem apresentados, como sempre, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Esse é um caso clássico que a Justiça do Trabalho enfrenta diversas vezes
da dúvida entre a existência de uma cooperativa, uma relação cooperativa, uma relação de trabalho. E cada caso deve ser analisado as provas produzidas naquele processo. Então, como acho que foi evidente pela sustentação da tribuna, o reclamante aqui, o recorrente, se insurge mais em relação às formalidades da cooperativa. E essas irregularidades no funcionamento da cooperativa, por si só, não levam ao reconhecimento do vínculo de emprego. Se a cooperativa não está funcionando regularmente, isso deve ser levado às autoridades competentes. No caso aqui, a prova produzida, a meu ver, confirmando o entendimento de primeira instância, não demonstra que a prestação de serviço entre o reclamante e a reclamada era uma relação de trabalho, que havia a subordinação. Foi colhido depoimento do reclamante, que está sendo analisado aqui no voto, e também da única testemunha que foi ouvida. Inclusive, uma das declarações dessa testemunha é que ela já haveria até participado de assembleia desta cooperativa realizada aqui em Belo Horizonte, no Clube Libanês, para efeito desse contrato com a prefeitura, contrariando todos os argumentos apresentados pelo reclamante. Então, analisando a prova produzida, eu não vi motivo para mudar o entendimento do juiz ao sentenciar esse processo que não reconheceu a relação de emprego. Então, eu peço vênia para manter o voto dessa forma. Pois não, eu sou o segundo votante. Eu também estou acompanhando. Primeiro, no depoimento dele, quando ele disse que havia fiscalização, mas nem se lembrava o nome da pessoa que fazia fiscalização. E foi ouvida apenas uma testemunha da reclamada. Não percebi aqui que tivesse presentes os elementos para configurar. O cooperativa de transporte, existe várias por aí, atualmente, de aplicativo e tudo mais, mas ainda que essa aqui tenha suas singularidades, também estou acompanhando o juiz de primeiro grau e o relator. Terceiro votante, doutor Helder. De acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada. Muito obrigado. Próximo. Passando para a sessão, doutora Maristela, no 23 da pauta, inscrito doutor Paulo Roberto de Oliveira Elias, pela recorrente reclamada. Número 23, é o segundo da pauta. A doutora Maristela pode anunciar proposta de voto número 23. Posso anunciar, então? Sim. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, eu estou negando o provimento ao recurso do autor e dando parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação as horas extras intervalares alusivas aos domingos e feriados e para determinar a observância da OJ 394 da SBDI 1 do TST na apuração das horas extras e para excluir da condenação a indenização por danos morais. Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 40 mil das custas para R$ 800, facultando-se a reclamada requerer a devolução das custas recolhidas a mais na forma da fundamentação. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Sim. Então, o doutor Paulo tem a palavra. Senhor presidente, senhora relatora, demais componentes dessa turma, ilustre representante do Ministério Público, em razão da proposta de voto, vou me ater à manutenção do vínculo de emprego, destacando, dentre outras provas que foram produzidas, o depoimento do senhor Cândido Pereira Ramos Neto, corretor de imóveis, da mesma forma, com a mesma relação mantida com a empresa, em que trouxe no seu depoimento elementos que demonstram a plena autonomia de trabalho desses corretores, não só desse reclamante, como de todos os outros que mantêm relação com a empresa recorrente. Disse ele, demonstrou ele inexigência de cumprimento de jornada, obrigação de comparecimento e até mesmo obrigação de vender os produtos da carteira de imóveis da empresa. Ou seja, qualquer um desses corretores podem manter relação ou parceria com quaisquer empresas do mercado ou até mesmo desempenhar profissionalmente de forma individual essas captações e vendas no mercado. Então, sem me alongar na questão, é que pede o provimento do seu recurso para extirpar a declaração de vínculo de emprego, é o que você requer. Pois é. Eminente relatora.
Senhor presidente, é certo que a Lei 6.530 dá nova regulamentação à profissão dos corretores, mas na Justiça do Trabalho vigora o princípio da primazia da realidade. E nesses casos específicos, eu entendo que da prova dos autos ressai os requisitos do artigo 3º da CLT, o reclamante trabalhava com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Sabemos que o autêntico trabalhador autônomo é aquele que tem uma organização própria, é aquele que é patrão de si mesmo, que impulsiona suas atividades da forma que ele melhor lhe aprovém. E, no caso dos autos, ficou comprovado que o reclamante trabalhava de forma pessoal, ele trabalhava nas dependências da reclamada, usava os telefones da reclamada. Há aqui nos autos vários e-mails, eu estou até com um aberto aqui, em que o senhor Ademar Cruz fala para os gerentes: vale lembrar que o horário de segunda é o mesmo horário de domingo, até às 14 horas. Favor pedirem aos corretores atenção sobre o horário de almoço. Até no horário de almoço, a reclamada se miscuía. A sugestão praticada pelos gerentes do Sion no domingo, de que tomem um café mais reforçado em casa para não acontecer de sair às 12 horas para almoçar e não mais voltarem. Lembrando a regra: feriados de terça a sexta, horário de sábado 18, feriado de segunda, horário de domingo às 14 horas. Então, a reclamada imiscuía, inclusive, no intervalo entre a jornada, trabalho aos domingos e feriados. Eu estou transcrevendo aqui o depoimento das testemunhas. A prova realmente ficou dividida, mas eu entendo que os depoimentos das testemunhas trazidas pelo reclamante estão em consonância com a documentação, a farta documentação, inclusive e-mails juntados pelo reclamante, no sentido de que ele tinha que pedir autorização para, até no horário de almoço, ele tinha que trabalhar os feriados, ele tinha que trabalhar os domingos, e não tinha, como eu já disse, organização própria. Ele trabalhava usando todos os recursos da reclamada. Então, eu não vejo assim, senhor presidente, como dissentir do entendimento esposado na origem, que reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, e mantenho a minha proposta de voto. Pois não. O segundo votante aqui é doutor Mauro. A minha divergência é apenas na questão da remuneração para trabalhar com veículos, senhor presidente. Eu entendo que havia opção para não trabalhar com veículo próprio, e eu não entendo por que o juízo de origem arbitrou em R$1 por quilômetro rodado. Nesse aspecto, no restante não há divergência alguma. Tá. Eu também tenho essa mesma divergência para excluir, porque quando ele foi contratado, isso está dentro do pacto remuneratório fixado, então teria que interferir na negociação. Por isso que eu excluo esse reembolso de quilômetro rodado. Nesse ponto eu acompanho a divergência, mas quanto ao vínculo, acompanho integralmente a eminente relatora. Então, prevalece o voto da relatora, ampliado para exclusão dessa parcela do reembolso de quilometragem aí, né? Fica vencida aqui, doutora Maristela? Fica vencida. Vencida nesse ponto da relatora, que fará adequação do voto. O resultado, fica proclamado. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Ainda na pauta da doutora Maristela, no 12, inscrito o doutor Wesley Simão Soares, pela recorrente reclamante. Ana Flávia Banco Bradesco, eminente relatora, para anunciar proposta de voto. Senhor presidente, estou dando provimento aos embargos de declaração de D67 a 360 para conceder-nos efeito modificativo, alterar a decisão e deferir ao reclamante os benefícios. ED? Como? Não, isso não é ED. Tem um ED, não, porque tem um ED aqui, peraí. Não é recurso ordinário? É porque ele impugnou aquela decisão também que... Sim. Não, da deserção. foi um pouco diferente, porque nós estamos julgando um RO, parece um ED. Mas entendi. Aí tem um incidente do ED lá, tá certo.
Pode prosseguir, desculpa. Da justiça gratuita. E deferir a reclamante os benefícios da justiça gratuita. Eu rejeito a preliminar de deserção suscitada pelo reclamado em contra-razões e conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante. No método, nego-lhe provimento. O doutor tem a palavra. Senhor presidente, ilustre relatora, demais presentes, bom dia. Bom dia. A questão versa sobre as comissões, né? Eu gostaria de chamar a atenção dos outros julgadores que o contrato, ele não é escrito. A recorrente não foi contratada para a função e a função é remunerada. E é a que mais reverte lucros e recursos para o banco. Já é de conhecimento dessa especializada, essa prática do reclamado, e ele, por isso, é condenado. E é o que se pede. Deve ser remunerado o trabalho que foi efetivamente realizado pela recorrente e, com todo respeito, há divergências em outros regionais, turmas desse egrégio tribunal e do COLEN do TST. E como a lei determina, não há trabalho gratuito. Sem contraprestação pecuniária correspondente, deve ser deferido o pedido, reformando a sentença pela correta aplicação do ordenamento jurídico ao caso concreto. Chama-se a atenção também aos outros julgadores quanto à questão das metas que eram exigidas nas agências das vendas dos produtos do banco e o simples fato da recorrente ofertar produtos aos clientes do banco implica dever do empregador de lhe pagar as comissões sobre as vendas desses produtos, em face à isonomia, já que os corretores eram remunerados pelos mesmos produtos vendidos. E é o que se pede. Quanto à questão dos honorários sucumbenciais, pede-se a reforma para que seja declarada a recorrente isenta das custas e honorários, ou sucessivamente a absolvição da condenação, vez que a sucumbente foi sucumbente em parte mínima, ou seja, minorado para o patamar mínimo o valor arbitrado e a suspensão da exigibilidade. E também quanto à questão da interrupção da prescrição, também é tema do recurso, matéria do recurso ordinário da recorrente, vale lembrar que a medida é aplicável mesmo após a entrada em vigor da lei 13.467 de 2017, visto que a inclusão do parágrafo 3º do artigo 11 da CLT visou apenas confirmar o entendimento já consolidado do TST no sentido de que a interrupção da prescrição na seara trabalhista ocorre com ajuizamento da ação, reclamação trabalhista, ainda quando arquivada, sem, no entanto, excluir a possibilidade de ajuizamento de protesto judicial para fins da interrupção da prescrição. Assim, pede-se a reforma da sentença nesse sentido também. Muito obrigado. Eminente relatora. Senhor presidente, quanto à interrupção da prescrição, eu ressalto que a ação cautelar a que o reclamante se estriba, ela foi ajuizada em 23 de 2 de 2018, ou seja, após o início da vigência da Lei 13.46717, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 11 nos seguintes termos. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta, sem resolução do mérito, produzindo defeitos em relação aos pedidos idênticos. Então, havendo na CLT, agora, com a reforma trabalhista, uma norma específica versando sobre as hipóteses de interrupção da prescrição, eu entendo que não se pode aplicar ao caso a regra contida no artigo 202 do Código Civil. Em relação às comissões, o artigo 444 da CLT prevê que as partes podem estipular livremente as cláusulas do contrato, desde que respeitadas as garantias mínimas legais e convencionais. Esse reclamante foi contratado para receber salário fixo. Então, para ele receber comissões, ele deveria ter provado o ajuste para pagamento de comissões. E a testemunha ouvida pelo reclamante, ela afirmou que nenhum funcionário recebe comissão por vendas, que sempre fez vendas de produtos do banco, que os funcionários vendem e quem recebe a comissão são os corretores. Os corretores, em regra geral, eles são contratados, tem até corretores autônomos, prestando serviço para banco, eles recebem
eles têm rendimento variável. E, neste caso, cabia ao reclamante a prova do ajuste de salário variável como comissões. Como ele não se desincumbiu de tal ônus, presume-se que ele foi contratado para qualquer serviço compatível com sua condição pessoal, nos termos a que prescreve o artigo 456 da CLT. E nós já julgamos, eu estou citando aqui um caso do doutor Sebastião Geraldo, além de outros, e por conta disso, senhor presidente, eu estou mantendo a minha proposta de voto. Pois não. Doutor César, Mauro. Eu estou acompanhando integralmente, muito seguro quanto a isso, porque, na verdade, eles não ganham comissões, eles atingem metas. Eles vendem produtos e atingem metas, mas não auferem comissões. Então, eu entendo que está perfeito o voto e acompanho integralmente, pedindo vênias no sentido contrário. Eu também penso da mesma forma. A testemunha dele falou que nunca recebeu comissão, então não pode o judiciário interferir na negociação que foi feita. Isso está dentro da amplitude da função de gerente de banco. A gente sabe disso há muito tempo. Se houvesse um deslocamento, caberia acréscimo, mas não foi o caso. Então, eu também acompanho. A decisão, portanto, é unânime, conforme anunciado pela eminente relatora. Pela ordem, presidente. Só quanto à questão dos honorários, gostaria de saber... Desculpe-me, doutor. O honorário está sendo mantido. Não. Peraí, ela está pedindo para excluir os honorários, né? A demanda foi ajuizada, senhor presidente, em 2018. Em 2018, após a entrada em vigor da Lei de Reforma Trabalhista, então estou aplicando o artigo 790 ou 91? 91 ao caso. Estou apenas aplicando a lei no sentido de que sucumbente em alguns pedidos, ela deve arcar com os honorários sucumbenciais. Muito obrigado. Lembrando que a concessão do benefício da gratuidade não é extensiva aos honorários advocatícios. Muito obrigado. Pois não. Essa decisão é unânime também nesse sentido. O próximo. Prosseguindo a sessão da doutora Maristela, no 10 da pauta, inscrito o doutor Bruno Sobreira de Oliveira, pela recorrida reclamada. Número 10. Só um minutinho aqui. Tá. Senhor presidente, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito estou negando-lhe provimento. Franciele Fundação Antônio Carlos, né? O senhor aguarda voto divergente, doutor? Por gentileza, excelência. Doutor Mauro? De acordo. Eu também estou de acordo, então a decisão é unânime em negar provimento, manter a sentença em primeiro grau. Muito obrigado, excelente semana a todos. Ok. Próximo. Passando para a sessão, doutor Helder, no 12 da pauta, inscrito doutor David Coelho Duarte, pela recorrida reclamada Usina Delta S.A. 12? 12 da pauta, doutor Helder. Muito bem. Então, número 12 da pauta, Laírton MME. Doutor Helder, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, estou negando-lhe provimento, adotando e mantendo as razões decididas a ex-sentença recorrida confirmada por seus próprios fundamentos. Pois não. Aqui está... só aguarda voto divergente, doutor? Perfeitamente, excelência. Doutor Helder está negando. Segundo votante... Doutora Maristela. Não, coisa errada aqui. Tem alguma divergência aí? Tem. Só ficava na segunda opção. Segunda opção? Major a indenização por danos morais. Mas parece que o doutor Mauro está acompanhando o relator, né? Eu fico vencida, eu acolhi a segunda opção. Eu deferia. É um que tem uma indenização, está fechado aqui, né? Isso. Lançou um contrato de trabalho, cancelou, né? Porque não tinha carteira de tratorista, não é isso, nesse caso? Perfeito. Eu fico vencida porque... Então, eu acho que esse cancelamento, ele depois encontra o reclamante. Doutor Mauro acompanha? Eu estou acompanhando o voto do relator. Então, a decisão é por maioria, vencida em parte, a desembargadora Maristela, prevalece o voto do relator em negar provimento. Próximo. Obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia.
Passando para a sessão, Dr. Lucas, no 33 da pauta, inscrito Dr. Leonardo Augusto Bueno, pela recorrente reclamada. Muito bem. 33. A pauta. Nossa, meu negócio aqui tá rápido. O meu tá rapidão aqui. O meu está excelente aqui. Também. Gente, não elogia, não, gente. Não estou nem olhando para o meu para ele não Esse ficar... 33 é JBS, Elogia, né? não. Exatamente. O É, meu Antônio tá Carlos. JBS. Doutor Lucas, anunciar a proposta de voto. Estou conhecendo os recursos, no mérito, nego provimento ao apelo do reclamante e dou provimento ao recurso da reclamada para determinar a restituição à reclamada de parte dos honorários antecipados ao perito, no valor de R$ 1.000, que deverá ser pago na forma da resolução 66 do CSJT. Pois não. Sua aguarda voto divergente, doutor? Claro, excelência. Eu cheguei a ficar um pouco em dúvida com causa, mas eu, depois de analisar e voltar, eu tinha até redigido aqui, mas nem mandei a divergência, eu acabei acompanhando também. Então, eu estou de acordo. E doutor Helder? Estou de acordo, senhor presidente. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Prevaleceu, então, unanimemente, o voto do relator. Agradeço, mas tem o próximo também, com o doutor Lucas. Vamos lá. Então, pode. Sim, doutor Lucas, vamos chamar o seguinte Vamos aí. prosseguir na pauta. Doutor Lucas, no 12, inscrito doutor Leonardo Augusto Bueno, pela agravante reclamada. Número 12. É uma P, né? Agravo de petição. Doutor Lucas. Da Seara Alimentos. Anunciar a proposta de voto. Saiu. Eu conheço dos agravos de petição. Estou negando provimento a ambos os apelos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Doutor Leonardo. Ousa divergir do voto eminente relator. Seriam dois tópicos com relação ao INSS, cota parte empregador. Porque a agravante ela está sujeita ao regime previdenciário de desoneração de folha desde 2013. E com relação a juros e multa Selic, juros Selic e multa incidente sobre a mesma cota parte, ainda se quer vencidas essas parcelas para incidência dessas multas. E também, e por último, esse valor do INSS cota parte empregador está quase que alcançando 60% do valor do líquido do reclamante. Então, eu não vejo aí o porquê dessa tamanha oneração para a empresa. Seria esta. Pois não. Relator. Senhor presidente, eu peço Vênia para manter o voto como proposto, entendendo que essa questão da desoneração trata-se de um contrato, uma relação que existiu entre 2015 e 2017. Então, eu estou seguindo aqui a posição que eu entendo majoritária aqui no tribunal em relação a isso. A desoneração há como aplicá-la durante o contrato de trabalho, não depois por uma condenação aqui na Justiça. Então, está sendo aplicada a tabela do INSS incidente sobre as verbas devidas ao reclamante. E também aplicando a legislação que prevê também que os juros de mora, o regime de caixa e de competência, a partir dessa época, e a taxa de juros, que são a taxa Selic. Então, realmente, são taxas e procedimentos que encarecem, mas que eu acho que foram corretamente aplicadas em primeira instância. Eu peço, Vênia, para manter o voto como proposto. Estou de acordo, doutor Helder. Estou de acordo. Então, a decisão é unânime, negar provimento a ambos os agravos. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Próximo. Agora, passando para a sessão, doutor Helder, no 23, inscrito doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrente reclamante. Número 23, Giovanni Mosaic, Fertilizantes. Doutor Helder, anunciar a proposta de voto.
Senhor presidente, estou conhecendo o recurso e no mérito, eu estou ficando vencido parcialmente alguns detalhes. Dou-lhe provimento para 1. Reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial formulado nesta ação reclamatória. 2. Condenar a reclamada ao pagamento nas horas extras excedentes à sexta hora diária e reflexo nos termos da fundamentação. Adicional noturno sobre as horas prorrogadas e reflexo nos termos da fundamentação. Excluir da condenação os honorários comerciais. Compensar as quantias já quitadas sob a mesma rubrica. Aí estou discriminando as parcelas incidentes sobre contribuição. Estou determinando que a correção monetária sobre as parcelas incidirá com a utilização da TRD até 25 de março de 2015 e PCAE a partir de 26/3. Incidem juros e correção monetária nessa forma que foi falado. E estou arbitrando o valor da condenação em 30 mil com custas processuais pelo reclamado no importe de R$600. Doutor, o senhor tem a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, me ficou uma dúvida a respeito. Imagino que o voto do doutor Helder tenha abarcado a questão, que o reclamante recorre também de minutos residuais. Ele demonstrou que haviam minutos acima de 10, mas a partir do momento que o ilustre relator determina o pagamento a partir da sexta hora, quero crer que esses minutos também já estão, se for dessa forma, gostaria de pedir apenas o acompanhamento do voto do ilustre relator. Relator? Na verdade, eu estava até mantendo o indeferimento da inicial, mas o doutor Alex tem razão. Então, isso aqui vai ficar prejudicado, porque na hora de apurar a partir da sexta, vai pegar todos esses minutos residuais. Eu vou retificar o voto acrescentando esse detalhe. Ah, tá. E então, aí, nesse caso, mas não vou deferir, vou só salientar isso no voto, que os minutos residuais estão encampados pelo deferimento. Você vai constar isso do voto? Vou. Você vai constar que vai encampar, então já está deferindo, né? Isso. Doutora Maristela. Senhor presidente, eu tenho uma divergência parcial somente em relação à dedução. Porque se a reclamar, porque ele deferiu os adicionais noturnos após as 5 horas, mas mandou compensar. E se a reclamada nega o direito aos adicionais noturnos, eu excluí a determinação de compensação de valores pagos. Só nesse ponto que eu tenho essa pequena divergência. Ah, sim. Doutor Mauro? Nesse aspecto da doutora, eu acompanho o relator, mas eu fico vencido quanto aos turnos ininterruptos de revezamento, que eu daria valor à negociação coletiva. Sim, então vai prevalecer o voto do relator, vencido em parte. Mas eu estou entendendo se o relator está entendendo que não há turnos. E se o terceiro votante está acompanhando, ele está fazendo o voto adequado. Então, pois não poderia. Eu fiz adequado isso aqui. Mas se ele está te acompanhando, eu acho que... Ele está acompanhando o pensamento original? Eu acompanhei o pensamento original, mas ele abandonou o pensamento original. É porque eu fiz o voto adequado ao entendimento da turma, né? Mas aí, então, vocês dois, eu fico vencido. Mas nessa composição, eu pois voto mas com você na... Eu tenho que desadequar o voto. Então, senhor presidente, aí eu vou pedir para adiar o processo para a próxima sessão, porque aí eu vou fazer o novo voto. A composição vai ser a mesma na próxima sessão, vai, né? Exatamente. Ah, tá. Porque vocês entendem que, estando em negociação coletiva, mesmo antes da reforma, prevalece. Sim, eu entendo assim. Só que o Supremo já sinalizou que vai adotar isso, né? O Supremo já sinalizou. Então, diante disso, antes de proclamar o resultado, o processo fica adiado para a próxima sessão. Senhor presidente, uma questão de ordem. Sim. Como teve alteração, eu falo na próxima, me permite já fazer apenas quanto a esse ponto, prometo ser bem rápido. O que o relator prefere? Fica a critério do ilustre procurador. Se o senhor quiser se tentar de uma vez, fica à vontade. Tá. Senhor presidente, nobres membros da turma, o pedido quanto às horas extras a partir da sexta, que também incluiria os minutos residuais, ele diz respeito ao fato do reclamante receber e exercer atividade insalubre. Está nos contra-cheques, está no TRCT, o reclamante exercia atividade insalubre. Então, não é pura e simplesmente por estar na negociação coletiva. É porque a atividade era insalubre, reconhecidamente insalubre pela reclamada, que inclusive pagava o adicional. É por isso. Obrigado, excelência. Tem aquela súmula que diz nessa questão, eu também afasto o artigo 60, eu tenho posicionamento, a Constituição
manda prevalecer sempre acordo e convenção coletiva feita pelas partes. Eu não vejo por que tem até a súmula 85, salvo engano, para o inciso 4º, que fala que é necessário a intervenção, mas, data vênia, eu afasto isso. Mas se o doutor Mauro entender que a questão da insalubridade... Tem súmula? Aí... Bem, então a gente pode eventualmente ganhar tempo ou não, doutor Mauro, nessa hipótese. Pois é, porque eu entendo que prevaleceria a negociação coletiva. Sim. Mesmo contra a súmula? A questão de contra a súmula é que... Não, porque no caso de insalubridade, a súmula... aí tem aí a gente vai sofrer reclamação lá e vai ter que voltar e adequar, não é isso? Corre esse risco, né? Isso que eu não quero ficar produzindo divergência sem sentido, não é isso? Mas aqui é um pouco diferente, não é a questão do turno de revezamento, é a questão Agora, a súmula 60... 85, inciso 6. A súmula 85, inciso 6... Súmula 85. Não é válido acordo de compensação, ainda que seja necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente. O problema é que é o seguinte, que eu acho que o sindicato tem autonomia para negociar isso. Né? A súmula 86, a partir de 2016, alterou colocando o seguinte: não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulada em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia. Então, isso foi um entendimento que o TST fixou em 2016, exatamente, inserindo a súmula 6ª. Por isso que essa turma, na composição dela habitual, então, entende assim, porque a gente não vota contra a súmula do TST. Não, eu não vou votar contra a súmula. Então vai prevalecer meu voto. O voto adaptado. Eu entendo, então, que vai continuar o voto como foi proferido na sessão, senhor presidente, para evitar isso, porque eu não quero ficar produzindo divergência contra a súmula por causa disso. Nós estamos sujeitos à reclamação. E essa súmula, eu fui defensor dela, vou até explicar por quê. Porque a jornada fixada para o limite de tolerância daquela jornada, se ela vai ser elastecida em local insalubre, tem que ter adaptação, porque senão causa danos. Ela tem uma lógica, né? Todos os limites de tolerância foram fixados para a jornada normal e não para a jornada extraordinária. Pois é, aí o meu outro posicionamento é o que é jornada legal dele. Jornada legal dele é o que está na convenção coletiva e acordo coletivo. Se alterar isso, se prorrogar, é que precisaria desse... Mas o acordo foi para prorrogação, foi para compensação, exatamente. Mas não é prorrogação, né? Eu até observo também o seguinte, que há situações em que não há constatação da insalubridade, senão por processo. Mas aqui ela é incontrovérsia. No caso em que a empresa já paga o adicional, não há controvérsia. Né? Então fica o seguinte, proclama que prevaleceu o resultado com ressalva de fundamento, então, né, do... Não, eu fico vencido. Eu retiro... Retira e vai colocar no fundamento esse aspecto, tá certo. Doutora Maristela está acompanhando nessa situação, né, por duplo fundamento, aliás. Né? Estou, por duplo fundamento. Então até adiantou, não precisou nem adiar, foi razoável. Prevalece o voto como foi proferido. Né? Foi vencido quanto a compensação de e a questão dos minutos... sustentação oral, né, gente? Um detalhe, né? E a questão dos minutos residuais, eu vou ressalvar no voto, que estão encampados pelo deferimento das horas extras. São detalhes tão pequenos. Né? De nós todos. De nós todos, exatamente. Doutora Maristela ficou vencida quanto a compensação? Ficou. Ficou, né, vencida? Hein? Doutora Maristela. Tem que estar assim na tribuna, né? Tem, parabéns, viu, doutor? Muito obrigado, excelência. Ficou vencido eu quanto que a agradeço compensação. a turma, a atenção toda que a turma sempre tem dado aos advogados, sempre ouvindo com muita seriedade, com muita sobriedade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. O próximo? Passando para a sessão do doutor Sebastião, no 01 da pauta, inscrita a doutora Clarice Keles Fonseca, pelo recorrente reclamado. 01 é Banco Mercantil e Wagner Vasconcelos. A doutora fala pelo Banco Mercantil. Banco Mercantil. Muito bem. Minha proposta de voto. Eu aqui também tive dúvida na questão do... Fiz duas opções.
numa questão aqui da alteração contratual lesiva, mas depois de analisar e vou refletir, fiz as duas opções porque a questão é duvidosa, mas na minha primeira opção estou conhecendo e negando provimento aos recursos. Nessa é a minha primeira opção. Eu queria reiterar a preliminar de cerceamento de defesa que foi arguída no nosso recurso pelo indeferimento da prova testemunhal. No caso, discute-se enquadramento ou não do autor, que é bancário, no cargo de confiança do parágrafo 2º do artigo 224, que é uma matéria notoriamente de prova oral que, pela ausência, né, de requisitos e critérios objetivos na lei, demanda-se uma instrução completa para poder analisar o cargo de confiança bancário ou não. Em audiência de instrução, o juiz de primeiro grau indeferiu toda a oitiva das testemunhas por entender haver confissão. Na sentença, apesar de afastar os protestos, afirmando que não havia qualquer prejuízo para o réu, ele decidiu a questão em desfavor do banco, reiterando que houve confissão do preposto quanto ao exercício de tarefas meramente técnicas. O juiz baseou-se em apenas 3 frases do preposto para concluir isso, que o reclamante não gerenciava, mas passava atividades para estagiários, trainees e analista júnior, que o reclamante nunca gerenciou projetos, mas a paradigma sim, e terceira frase, que o analista júnior poderia recorrer a qualquer analista sênior para sanar dúvidas. Com todo respeito, esse depoimento preposto não confessa atividades meramente técnicas, mas, ao contrário, revela, inclusive, a subordinação em uma posição hierárquica superior no contexto que estava o reclamante. Então, durante esse contexto, concluindo o resultado da sentença, manifesta o prejuízo que o réu sofreu e o cerceamento do direito de produção de prova, que é um direito constitucionalmente assegurado. A insuficiência de prova é clara, ao meu ver, nesse processo. Basta que se perguntem quais atividades realmente um analista de sistemas exercia, como era a rotina dele de trabalho. Não é possível perceber isso pelo simples depoimento do preposto. Assim, eu reitero a preliminar arguída e requeiro a recondução do processo à origem para a reabertura da instrução. Ainda que assim não se entenda, o réu insiste no deferimento das horas extras, além da 8ª apenas. O cargo de confiança não é o cargo de confiança do artigo 62, mas aquele específico dos bancários, que existe apenas uma posição de destaque ou exercício de tarefas de maior complexidade. No caso, o autor não trabalhava em agência, ele era um bancário, mas trabalhava na matriz do banco como analista de sistemas sênior. Como ele próprio confessou no depoimento pessoal, ele trabalhava na área de informática, desenvolvendo sistemas e dando manutenção. Agora, não é crível que um empregado que desenvolva sistemas para uma instituição financeira de porte nacional não tenha qualquer fidúcia diferenciada, que seja meramente técnico e burocrático. Ademais, o depoimento pessoal do preposto não confessa o exercício das tarefas técnicas, inclusive indica a existência de subordinação. Um outro ponto que eu considero especialmente importante é o salário recebido pelo autor, que, por último, recebeu mais de R$11 mil. É fato notório que esse não é o padrão salarial de cargos técnicos bancários, como, por exemplo, caixas, escriturários. Imagino que seja, praxe aqui na Justiça do Trabalho julgar dezenas, talvez milhares de casos que envolvam bancários. E não me parece crível admitir que o empregado que recebesse R$11 mil por mês seja equiparado a um caixa ou a um escriturário. E, por fim, como restou caracterizados outros requisitos legais, como gratificação superior a 1/3 e a jornada controlada de 8 horas, entendo que restou demonstrado o enquadramento na exceção do parágrafo 2º do artigo 224 e requer a mudança da sentença nesse sentido. Obrigada. Pois não. Bem, nós julgamos questões de bancário aqui com muita frequência e sempre que tem cargo de gerente, às vezes o reclamante vem insistindo em jornada de 6 horas, nós nunca concedemos cargo de gestão. Aqui, eu entendi que o juiz agiu corretamente, é desnecessária. A função é técnica analista. O analista vai gerir o quê? Se fosse o chefe do setor de analista, ok, mas não era a situação dele. O analista, portanto, que passar serviço para estagiário, e qualquer pessoa de qualquer função passa para estagiário ou trainee. Não era uma função que pudesse caracterizar algum encargo de direção ou gestão. Então, entendi que não houve cerceamento de defesa e, por mera consequência, entendi que a função se enquadra com a jornada de 6 horas
do bancário. Por isso que eu fiz 2 opções na alteração contratual lesiva e fazendo, quando fui julgar o recurso do reclamante, bem, também não cabe a opção aqui de considerar, de deferir. Até havia essa possibilidade, não era de deferir diferença salarial, porque eu entendi que, ao passar de uma empresa para outra, foi esse o caso, né? Estava de acordo. Então, eu fico com a primeira opção de negar provimento a ambos os recursos. Entendo que analista, ainda que seja um cargo bem remunerado, mas a autonomia dele é limitada à questão técnica, e eu não entendi correta a decisão. Ele veio da Eletrodas, agora estou lembrando do caso. Então, eu mantenho a minha proposta de voto. Olho o voto, segundo votando, doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. E doutora Maristela. Também de acordo com a primeira opção. Então, fica a primeira opção geral, negar provimento a ambos os recursos. Obrigada, excelência. Pois não. Próximo. Passando para a sessão, doutor Lucas, no 09 da pauta, inscrito doutor Leandro da Silva Varenga Ayala, pela recorrente. Doutor Lucas, 09. É sumaríssimo, né? 9. Esse eu não tinha visto. Inscrição de última hora, então. Foi o último. Eu mandei para o gabinete. NL Distribuidor e Snerson. É isso? Snerson, Snerson, sim. Muito bem. Esse é o presidente relator para anunciar a proposta de voto. Eu estou conhecendo do recurso. No mérito, estou dando provimento parcial ao apelo para absolver a reclamada da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, invertendo o ônus da sucumbência. Quanto ao mais, estou mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O doutor tem a palavra. Na verdade, eu ia discorrer só sobre a indenização mesmo. Entendo que a questão da justa causa, ela poderia ter galgado 1 ou 2 degraus a mais, né? Então, infelizmente, só quem esteve no dia a dia da empresa é que sabe o tamanho da insubordinação que esse reclamante ele cometia todos os dias, né? Mas agradeço o entendimento do nobre relator, porque uma lombalgiazinha e um atestado de um dia não poderia dar uma indenização de 6 mil, é premiar um subordinado, né? Mas agradeço, e se não tiver divergência... Pois não. Senhor presidente, só para completar, em relação à justa causa, a situação realmente pode ser muito delicada, mas a gente só pode julgar com o que tem no processo. Então, nós não acompanhamos o dia a dia da empresa, por isso que abre-se às partes a chance de produzir todas as provas possíveis. Então, com base nisso, com a prova que foi produzida nesse processo, é que eu achei que a decisão estava correta nesse sentido. Mas está retirando o dano moral, né? Sim. Que eu estou de acordo com esse entendimento também. Doutor Helder? De acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciada pelo eminente relator. Agradeço, Vossas Excelências. Um ótimo dia para todos, viu? E obrigado pelo nobre entendimento. Ok. Eu acho que é por causa dos honorários, não? Os honorários da perícia, né? Não, os honorários do advocatício. Onda sucumbência só... Eu acho que é por causa disso. Tem mais algum presente? Esse foi o 9. Então, intervalo regulamentar.